Hoje a gente vai falar sobre os 9 maiores erros que todo investidor iniciante comete. O motivo para você ainda não ver resultados muito bons nos seus investimentos vem justamente desses erros extremamente comuns. Você já pode até estar com a ideia certa de investir todos os meses com disciplina, mas como é que se vira essa chavinha para você conseguir alavancar os seus retornos? E isso é uma das coisas mais difíceis de se aprender por conta própria, porque leva muito tempo. Mas a boa notícia é que eu não só vivi isso, como eu também estudei a fundo e mapeei os principais erros que grandes investidores cometeram lá no passado e consertaram bem rápido. E quanto antes você corrigir esses pontos, e eu garanto que você comete algum desses erros, mais rápido você vai enriquecer os seus investimentos. E para te ajudar nisso, eu vou até trazer exemplos da minha própria jornada que vão te ajudar a visualizar melhor esses problemas. O primeiro erro é você colocar muito dinheiro no seu primeiro ou nos seus primeiros investimentos de renda variável. Imagina que você investiu 10 mil reais em ações da Petrobras nesse período aqui. Esses seus 10 mil reais já teriam se transformado em 8.512 reais. Você teria perdido praticamente 1.500 reais desde o início do ano até hoje. E quando a gente está investindo em renda variável pela primeira vez, é muito difícil da gente escolher um ativo certo de primeira e entender que os retornos estão reagindo daquela forma. É muito importante você dar esse primeiro passo, porque você até se força a estudar e ficar próximo desse tipo de investimento. Só que a diferença é que o aprendizado que você ia tirar desse seu primeiro investimento, ele seria o mesmo se você tivesse investido 100 reais ao invés de 10 mil reais. E ao invés de perder 1.500 reais, você teria perdido 15 reais. Então sempre se lembra disso. Quando você for entrar num ativo diferente, principalmente de renda variável, fundo imobiliário, criptomoeda, próprio mercado de ações, o aprendizado que você vai tirar vai ser o mesmo. A diferença é o quanto você pode perder de dinheiro. E quando a gente está no início, quanto mais a gente perde, mais crítico, mais isso impacta a nossa carteira. Mas de nada adianta você consertar esse primeiro erro se você ainda faz esse segundo aqui que eu vou te apresentar, que é você entrar em ativos, principalmente de renda variável, sem você ter uma meta de retorno definida. Inclusive eu estou tentando melhorar muito isso até hoje. A ideia é você escolher um bom ativo e você colecionar esse ativo até ele bater essa rentabilidade ou esse retorno que você está planejando. Isso aqui vai te ajudar a não se ferrar por culpa da ganância. Eu tenho até um exemplo prático que eu vivi no ano passado, que eu vou compartilhar aqui com você. No dia 18 de outubro de 2024, eu investi numa empresa chamada Zymeworks, que é uma empresa de biotecnologia americana. Uma ação dessa empresa estava custando 13,50 dólares e eu investi por volta de 800. Cara, em menos de um mês esse papel subiu mais de 20%. E dos 13 dólares ele foi lá para casa dos 17. E eu comentei isso com um amigo meu que entende muito de investimento e ele perguntou para mim exatamente isso. E aí, você vai liquidar esse seu investimento ou você vai segurar ele? E eu comentei com ele, eu penso em segurar esse ativo. Eu acho que ele tem uma vida ainda no longo prazo, acho que ele pode trazer mais retornos ao longo dos anos. E esse meu amigo, sabiamente, ele falou para mim, olha, eu no seu lugar, eu tomaria muito cuidado com a ganância, porque esse ativo acabou de ter um retorno que ele não tinha há muito tempo atrás, se a gente olhasse o histórico, e 20% de retorno em menos de um mês já é absurdo de qualquer forma. E aí no dia 11 ou 12 de novembro eu tomei a decisão de vender parte desse meu ativo. Eu não vendi tudo, eu vendi basicamente aqueles 800 e tantos dólares que eu tinha investido lá no início. Só que como o ativo tinha valorizado, sobrou ainda um dinheiro ali. E a minha ideia foi a seguinte, eu vou pegar de volta o que eu investi, ou até um pouco mais, e o resto eu vou deixar ali como uma semente. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Só que essa semente está plantada e daqui a alguns anos esse ativo pode florir, né? Ele pode virar uma árvore, por exemplo. E olha o que teria acontecido se eu não tivesse seguido o conselho desse meu amigo. De 13 dólares e 50 centavos que eu comprei lá em outubro, hoje eu estaria perdendo bastante dinheiro. Ele está custando 11,35 dólares. Então sempre lembra disso, quando você estiver tendo bons resultados, lembra da ganância. Avalie bem se não vale a pena você embolsar pelo menos uma parte aí desse seu dinheiro. E o próximo ponto é um erro que mais de 90% das pessoas que me assistem cometem, que ainda não está inscrito nesse canal e ainda não ter deixado um gostei nesse vídeo. Só de você clicar esses dois botões aqui embaixo, você vai fazer meu dia. Eu vou ficar muito agradecido, você me ajuda muito fazendo isso. Mas esse próximo erro aqui, ele tá muito relacionado com os anteriores que eu mencionei, que é você ficar iludido com bons resultados investindo em ações, fundos imobiliários, criptomoeda, Bitcoin. Existe um gráfico que ele relaciona a confiança com o nível de conhecimento que você realmente tem sobre um assunto. E eu não sei se você vai se identificar muito, mas a primeira vez que eu olhei esse gráfico, eu lembrei de momentos que eu me senti exatamente dessa forma. Eu começo a lidar com um ativo diferente, e aí depois de pouco tempo, eu começo a ficar com uma sensação de, nossa, mandei bem, que nem o exemplo da Zymeworks que eu investi. Só que depois você vai estudando um pouco mais e você começa a perceber que talvez você não tenha tido muita inteligência na sua escolha, você talvez tenha tido muita sorte, e que aquela decisão era muito mais complexa do que você achava. E nesse pico do eu sou o cara, é o momento mais propício para você cometer outros erros. Um exemplo prático disso são algumas pessoas que tinham um pouco de dinheiro alocados em Bitcoin, e quando ele bateu esses recordes, né, ultrapassando 100 mil dólares, acabaram ficando com medo de perder essa onda e começaram a aportar mais ainda, vendo que já tinham tido resultado
lado com um pouquinho de dinheiro. Fica sempre com o pé atrás nesses momentos que você acha que você está entendendo muito do assunto, que você, mesmo lidando há pouco tempo, entende do que você está fazendo. Isso é muito perigoso e acaba ferrando muita gente. E esse próximo erro aqui é surreal a quantidade de pessoas que ainda comete e acha que não está cometendo. É você diversificar pouco os seus investimentos, ou seja, concentrar o seu dinheiro num lugar só. Ah, não, mas eu invisto em 5 rendas fixas diferentes, em 5 rendas variáveis. Eu estou me referindo também à classe de ativo. Não é otimizado você investir, por exemplo, só em renda fixa ou, obviamente, só em renda variável. Você tem que buscar uma estratégia que diversifique entre outras classes de ativo e, dentro de cada classe, entre ativos diferentes também. Existem várias estratégias de diversificação diferentes. Uma bem famosa que eu vou compartilhar aqui com você é a Arca, onde você divide o seu dinheiro em 25% de ações brasileiras, 25% em real estate, né, fundos imobiliários, 25% em caixa, ou seja, renda fixa, e os últimos 25% em ativos internacionais. E olha a diferença só dos seus retornos usando essa estratégia Arca, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E se você de fato nem começou a investir ainda, eu vou deixar um card aqui para um vídeo explicando o que eu faria se eu começasse do zero hoje a investir, que eu recomendo demais você assistir. Mas todo mundo fala esse erro de diversificar os seus investimentos, que você está diversificando pouco, só que pouca gente fala que você precisa também tomar cuidado para não diversificar demais. Quando você tem muitos ativos diferentes, imagina só, se você tem 20 ações de 20 empresas diferentes, você não vai conseguir ter um controle que você deveria, você não vai conseguir acompanhar a fundo cada empresa. Mas principalmente no início, cara, coloca pouco dinheiro, escolhe poucos ativos e começa a acompanhar esses ativos bem a fundo. E aí, com o tempo, você vai comprando mais e você vai vendo quanto é que você consegue colocar de disposição para acompanhar esses ativos. Se você quer se expor a muitos ativos diferentes, eu recomendo fortemente você investir num negócio chamado ETF, que é uma cesta de ativos diferentes. A gente tem vários na bolsa, onde você compra um ativo e você se expõe a dezenas de outros. A gente tem o ETF BOVA11 para você que quer se expor nas principais ações do mercado brasileiro. A gente tem o IVVB11, que é a mesma lógica, só que para empresas dos Estados Unidos. Se você gosta de criptomoeda, a gente tem um ETF Hash11 e dezenas de outros ETFs, tá? Isso aí com uma pesquisa rápida você consegue encontrar facilmente. E só de você ajustar esse erro, você vai estar no caminho já para não cometer esse próximo ponto que eu vou falar aqui, que é você já começar tendo um assessor de investimentos bem no início. E a minha visão é a seguinte: quando você tem um assessor de investimentos, você está colocando o seu dinheiro à disposição para alguma pessoa tomar decisões em cima do seu investimento. E um assessor, ele muitas vezes, não todos, mas muitas vezes vai empurrar para você investimentos, produtos que não são os melhores para você, mas são os melhores para ele, porque ele vai conseguir bônus através da empresa dele. Então é muito importante que antes de você ter um assessor, você já tenha desenvolvido um conhecimento básico ali do assunto sobre investimentos, para você até julgar, ter um senso crítico do que ele está fazendo com o seu dinheiro. Eu sei que pode ser no início um pouco chato, você não pode ainda ter o hábito de fazer isso com disciplina, de estudar muito a fundo, você pode até não se interessar muito, mas de verdade isso aqui para você é muito melhor. E se tiver alguém aqui que investe em poupança, esse próximo erro aqui é direcionado a você, cara, que é o erro de você ignorar o impacto da inflação em cima dos seus retornos. E na grande maioria das vezes quem investe na poupança comete esse erro. A poupança muitas vezes está rendendo abaixo da inflação, ou seja, você de fato está perdendo dinheiro, você está perdendo poder de compra, deixando o seu dinheiro parado nesse investimento. É claro que isso aqui vai valer para outros ativos também, mas vamos focar aqui na poupança. Eu peguei aqui um gráfico que atrela a inflação junto com os retornos da poupança dentro do período de 2014 a 2016. E na maior parte desse período de 2 anos, a inflação estava superior aos retornos da poupança. E pior que isso, dentro desse período de 2 anos, você no total vai ter perdido dinheiro, você não vai ter conseguido ganhar poder de compra. Então esse aqui já é mais um motivo para você sair da poupança e investir em outros ativos tão seguros quanto, mas que vão te trazer muito mais retorno. E alguns deles vão até te proteger da inflação sempre. Você nunca vai conseguir perder dinheiro para a inflação, como por exemplo através do Tesouro IPCA+. E o nosso 8º erro aqui é você já começar a investir em ativos de risco sem ter boa parte pelo menos da sua reserva de emergência já preparada, já direcionada. As pessoas quando estão começando a investir, elas já querem colocar dinheiro num ativo que pode ter o potencial de te dar um retorno rápido, mas elas esquecem que elas podem perder também. Você tem que se lembrar que você pode perder o seu emprego, você pode perder essa sua fonte de renda e você tem conta para pagar. Começa colocando a sua energia, montando a sua reserva de emergência. Se você não souber quanto você tem que guardar, pega de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais e investe num ativo livre de risco. Só não vai investir na poupança, né? Acabei de falar desse erro. E falando em reserva de emergência, o 9º erro aqui é você investir a sua reserva de emergência em Tesouro Selic. Isso aqui é muito comum.
o Tesouro Selic não é o melhor investimento para você fazer a sua reserva de emergência. E como eu levaria mais 10 minutos para te explicar, né? Eu vou deixar um vídeo aqui num card, só clicar nesse botão aqui branco para você assistir, onde eu explico qual o melhor ativo para você montar a sua reserva de emergência. Agora vamos fazer um resumão aqui de tudo que a gente falou, vamos recapitular os pontos que eu mencionei. Não coloca muito dinheiro nos seus primeiros investimentos de renda variável, você vai cometer erros e esse mesmo conhecimento que você vai absorver a partir desse erro pode ser tirado com 10 mil reais ou com 100 reais. Você que vai escolher quanto dinheiro você está disposto a perder. Segundo ponto, sempre tenha uma meta definida para quando você for investir em ativos de renda variável. Toma muito cuidado com a ganância, isso aqui pode te ferrar no longo prazo. Terceiro erro, toma muito cuidado com aquele sentimento que você tem quando um investimento dá certo. Lembra daquela curva de confiança por conhecimento. As coisas não são tão simples quanto elas parecem. Quarto ponto, não deixa de diversificar as suas classes de ativo. Dá uma estudada nessa metodologia ARCA que eu mencionei. Vê outras também. Isso aqui pode maximizar os seus retornos no longo prazo. Quinto ponto, cuidado para não diversificar demais. Lembra que existem ETFs que vão facilitar muito e vão te permitir se expor a muitos ativos com pouco esforço. Sexto ponto, não começa já direto com um assessor de investimentos. Toma um pouquinho de tempo, tenta aprender um pouquinho para você depois conseguir julgar o que está acontecendo com o seu dinheiro quando outra pessoa estiver tomando conta. Sétimo ponto, toma muito cuidado com investimentos que estão rendendo abaixo da inflação. Você está perdendo dinheiro com o tempo. Pelo amor de Deus, não investe em poupança, tira esse dinheiro e coloca em qualquer ativo do tesouro direto. Oitavo erro, só começa a colocar seu dinheiro em ativos de risco mesmo quando você já tiver a sua reserva de emergência direcionada, preparada já e encaminhada. E nono erro, não invista a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Vou deixar mais uma vez aqui no final para você clicar nesse vídeo e você entender qual o melhor investimento para você investir e montar a sua reserva de emergência. Se você curtiu esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e deixar um gostei, você vai fazer meu dia se você fizer isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários e eu te vejo na próxima. Forte abraço!